Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja convosco. Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo permeie o coração de cada um de vocês. E eu tenho certeza que as palavras que forem aqui ditas levarão mais desta paz ao coração de cada um de vós. Mas antes de iniciarmos o dia de hoje, nesta aula, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos, perdoe os nossos pecados, ajude-nos a compreender a tua palavra e também a colocá-la em prática em cada dia de nossas vidas. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje viajaremos pelo quarto capítulo do livro de Provérbios. Viajando em Provérbios, capítulo 4. Sobre ele veremos uma introdução, o quarto passo, o quarto capítulo e uma conclusão. Introdução. Este quarto capítulo mostra a continuidade dos ensinos de um pai ou de um mestre a seu filho ou aluno, discípulo. Veremos por que Deus insiste em que o homem busque a sabedoria que vem dele. Sim, neste quarto capítulo, Deus insiste em que a sabedoria que vem dele seja buscada. E por que Deus insiste? Deus insiste porque Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar. E se nós tivermos sabedoria de Deus, com certeza nós seremos abençoados. Eu quero trazer, logo no início da aula de hoje, um exemplo que eu fiquei devendo da aula passada. Sim, é uma situação pela qual eu passei que bem ilustra dois versículos pelos quais nós passamos. Os versículos são esses. Não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volta amanhã e te ajudarei. Se você tem condição de ajudar, ajude. Não fique postergando, não fique deixando para depois para ajudar o teu próximo. Eu vou dar este exemplo aqui, mas antes de dar exemplo do que aconteceu na minha vida, eu quero deixar claro o seguinte. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Algo que Deus me deu a oportunidade de fazer e que eu trago aqui para vocês. Sim, para que o nome dele seja glorificado. Não porque eu sou uma pessoa boa. Aliás, tenho certeza que não é esta a impressão que tem os atendentes de uma certa operadora de telefonia celular com os quais eu falei no dia de hoje. Então, não estou falando isto para tentar me promover, mas para que seja um exemplo para a tua vida. É um exemplo deste versículo que nós lemos na aula passada e deste versículo que vamos ver a seguir. O que acontece quando nós buscamos de Deus a sabedoria, nos aproximamos de Deus e cumprimos as suas determinações, seguimos os seus conselhos. Olha o que acontece. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus disse isso para o seu povo, está registrado em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Então, é o seguinte, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, sim, os mandamentos que Ele tanto insiste para que nós os guardemos, vai acontecer algo fantástico. As bênçãos de Deus vão nos alcançar. Como as bênçãos de Deus vão nos alcançar? Pensa em uma pessoa correndo. Correndo muito. É você. Sou eu. Agora imagine as bênçãos vindo atrás de nós em uma velocidade maior ainda. Ainda que você esteja andando rápido em uma determinada direção, quando você guarda a palavra de Deus no teu coração e se esforça para fazer aquilo que Ele quer que você faça, as bênçãos de Deus vão vir, você não sabe de onde, e vão te alcançar, e você vai ser abençoado.
Sim, as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Você nem vai precisar correr atrás da bênção. Elas virão atrás de você. É o que está escrito na palavra de Deus. Elas virão sobre a tua vida. E não adianta. Se você até ficar meio distraído, elas vão te alcançar. Basta seguir a orientação que é dada. E aqui Provérbios nos dá essa orientação. Deus nos orienta a buscar sabedoria de Deus, buscar conhecimento de Deus, discernirmos quando é que Deus fala. E eu confesso que é com certa vergonha que eu vou contar isso, porque a princípio eu fui teimoso. Eu ignorei a voz de Deus num primeiro momento. E a bênção de Deus me perseguiu e me alcançou. Vem comigo. É o seguinte, fui trabalhar, desci do meu carro. A hora que eu desci do meu carro, olhei para o outro lado da rua, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Jesus falou comigo, sim. Meu amigo, minha amiga que não está acostumado com esta expressão, Jesus falou comigo, saiba que ela não é em sentido figurado, ela é literal. Jesus falou no meu coração claramente, aquele senhor precisa de ajuda. Eu pensei, essa é a hora que eu falo com vergonha. Vai me pedir dinheiro. Fechei o carro rapidamente e corri ali para o estabelecimento onde eu tinha um trabalho a fazer. Aquilo ficou no meu ouvido. Aquela pessoa precisa de ajuda. Eu falei, bom, talvez alguém a ajude, né? Quando eu voltar, talvez ela já tenha sido ajudada. É verdade, eu pensei isso. Quando eu volto, uma senhora grávida me para e me diz, o senhor pode pagar um lanche para mim? Eu pensei, escapei do homem, mas não escapei desta mulher. Eu tinha recebido um valor por aqueles dias, eu tinha condição de pagar aquele lanche para ela e alguma coisa a mais até. E aí tinha um veículo ali vendendo cachorro-quente e nós compramos um cachorro-quente. Comecei a falar alguma coisa, perguntar da vida dela, se ela conhecia Jesus Cristo, já tinha ouvido falar. Dali a pouco ela chama pelo nome o marido dela. Fulano, vem cá. Quem era? O homem de quem eu tinha fugido. Fiquei morrendo de vergonha. Não do homem, que eu não sei se ele tinha percebido, mas de Jesus. Senti Jesus falando, você tentou escapar, mas o que você tem que fazer, vou insistir com você. Apesar de você ser cabeça dura, né? Eu. E aí o que aconteceu? Começamos a falar, falei de Jesus Cristo para ele. E Jesus me pediu para perguntar onde eles moravam. Eu perguntei. Ouvi a resposta que não queria. Eles moravam na rua. Um frio violento. Chuva naqueles dias que não cessava. E aí Jesus completou aquilo que havia começado a falar para mim. E aí disse, peça para eles procurarem uma casa. E você paga o primeiro aluguel. Falei, eu pago o primeiro aluguel? Nunca fiz isso para ninguém. E ainda mais eu pagar o aluguel? Fiquei assim, pensativo. Mas falei para eles, bom, é o seguinte, você não pode ficar na rua, você está grávida. O senhor também não, né? Tem que... Ele disse que não tinha dinheiro e que o único lugar que tinha para ele era a rua. Eu falei, não, o senhor não pode ficar na rua. O senhor tem que procurar um local. E Jesus me disse, fala para eles procurarem um local. Eu pedi para que eles procurassem o local. Procure e depois liguem para mim. Deixei meu telefone, peguei o telefone deles também. E aí, no dia seguinte ou no outro, me ligaram dizendo que tinham encontrado um imóvel. Eu falei, tudo bem,
vamos conversar com o proprietário do imóvel. Me fala qual é o endereço, eu vou até lá, a gente marca e conversa. E chegando lá, conversei com o proprietário do imóvel. Ele falou, o contrato vai ser feito pelo senhor? Eu falei, não, o contrato não vai ser feito comigo. Jesus não mandou eu assinar o contrato nenhum. Eu só fiz aquilo que Jesus falou. Falei, não, o contrato é com eles. E o aluguel eu vou pagar. O primeiro aluguel eu pago. Vou deixar o depósito com o senhor. O que me chamou a atenção foi que aquele homem que morava na rua me disse, olha, eu tenho metade do valor aqui. Jesus falou, é todo o aluguel. Mas eu gostei da sinceridade do rapaz. Ele também disse que tinha um dinheiro para receber, o auxílio emergencial, mas que não poderia ir retirar porque a esposa estava sem o RG e havia tido um pequeno problema com a justiça. Estava receosa de ficar detida. Mas não havia nenhum mandado de prisão para ela, era só um receio. Ela conseguiu tirar o RG posteriormente, mas eu deixei ali o pagamento do aluguel daquele mês. E deixei também meu contato com o proprietário do imóvel e fui para casa. Falei, bom, a bênção vem atrás da gente, mas a princípio eu tive um prejuízo. Mas Jesus não dá prejuízo para ninguém. Olhando com os olhos humanos, pagar um valor de aluguel para uma pessoa que você nem conhece é estranho. É estranho, eu concordo. E eu, se não faço para conhecido, vou fazer para desconhecido. Estou brincando. Mas não faço mesmo. Não é costume, estou dizendo, foi a primeira vez. E fiquei pensativo com aquilo. Mas eu falei, amém. Deus já tinha me dado uma condição, eu fiz o que tinha que fazer da parte dele. Acontece que a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus correm atrás da gente. Eu tentei me desviar daquilo, me desviar daquela situação que Jesus provocou. Só que, passados alguns dias, o proprietário do imóvel me chama. Ele me chama e me pede para fazer um serviço. E, através daquele serviço, eu recebi algumas dezenas de vezes o valor que eu havia dado no aluguel. Fiquei com mais vergonha ainda de Jesus. Por quê? Jesus havia pedido para que eu ajudasse aquele homem. E eu fugi. Mas Deus preparou uma situação e me deu uma nova oportunidade. Pense que Jesus estava querendo me dar alguma coisa e me usar para abençoar aquela pessoa. A princípio eu fugi da bênção. Não era uma situação de prejuízo, era uma situação onde eu seria abençoado. Deus iria me colocar em contato com o proprietário do imóvel para que ele me pedisse para fazer um serviço. E isso foi feito. Quando nós fechamos o negócio, eu fiquei com mais vergonha ainda. E me lembrei que a bênção de Deus vai correr atrás de nós. Mesmo de você, que é meio cabeçudo, como eu fui na época. Tá bem? Então, era esse o exemplo que eu queria dar para vocês. Se nós temos condição, vamos fazer o bem. E é já. Não é na semana que vem, não é no mês que vem. É agora. Nós não sabemos quando vamos partir. Tudo bem? Por isso que Deus insiste com cada um de nós. São os versículos que nós veremos a seguir no livro de Provérbios, Deus continuando a sua insistência. E eu espero que você tenha compreendido depois dessa breve história que eu disse para você. Vamos entrar em Provérbios agora. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Aqui o pai está chamando a atenção do filho, para que o filho possa
conhecer algumas lições que ele vai transmitir. Deus nos chama a atenção, pede para que nós prestemos atenção, porque ele tem coisas boas para nos transmitir. No segundo versículo diz: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Deus tem coisas boas para nos dar, embora muitos pensem, bom, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que deixar o jogo, a bebida, o vício, a prostituição, o adultério. Não pense nisso. Essas coisas têm te atrapalhado a desfrutar do melhor que Deus tem para o ser humano. Deus te dá boa doutrina, Deus te dá bons ensinamentos. Deus aqui chama a tua atenção, fala, rapaz, não deixe a minha lei é boa, acredite em mim. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Aqui o pai, o mestre, está ensinando ao seu filho, ao seu aluno, de uma maneira que aquele aluno, aquele filho, veja o exemplo em seu pai. Aqui o escritor está dizendo para o seu aprendiz que da forma como ele está transmitindo foi como ele aprendeu. Isso nos mostra que o exemplo dado motiva e ensina mais do que simples palavras. Mais uma vez, aquele velho ditado romano: a palavra move e o exemplo arrasta. Então, aqui o escritor do livro de Provérbios está dizendo que ele era filho de seu pai, ainda novo, único e muito estimado por sua mãe. O escritor vai dizer o que aconteceu com ele. E ele ensinava-me e dizia, ou seja, o pai dele o ensinava e dizia: retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Aqui o pai dizendo para o filho que ele recebeu esta lição do seu avô. Nos dias de hoje, é Deus que pode ser visto aqui como que nos ensinando sobre o que nós devemos fazer. E Jesus é o maior exemplo daquilo que nós devemos seguir. Ele não disse simplesmente, faça o que eu mando. Jesus disse, faça o que eu faço. Jesus falou, vem comigo, vou pegar na tua mão e te mostrar. Vou falar em letra de forma para você entender o que eu quero de você. E deixou os seus ensinamentos para cada um de nós. Ensinamentos que produzem vida. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Olha só, adquire. No hebraico, esta palavra adquire tem o sentido de compre, ou seja, invista dinheiro na aquisição da sabedoria. Invista o teu tempo, invista esforços para adquirir sabedoria. E não te esqueças daquilo que você tiver visto. Guarde junto de ti. Não se aparte. Andando, correndo, caminhando, trabalhando, estudando. Dormindo não dá, né? Mas tudo bem. Se desse ainda dormindo, pense nas coisas de Deus. Pense em coisas boas. Cabeça vazia é oficina do diabo. E você vai ficar pensando no quê? Em coisas ruins? Não. A Bíblia nos orienta a pensarmos em coisas que nos traga esperança. Pense em coisas boas. E Deus orienta. Pense na minha palavra. Veja aquilo que eu fiz e aquilo que eu posso fazer por você. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Aqui a sabedoria está sendo como que comparada a uma esposa. Você não deve desampará-la, assim como o marido não deve desamparar sua esposa.
Se você guardar a sabedoria, se você andar de maneira sábia, isso vai te preservar a vida, não vai te colocar em encrenca, não vai te colocar em situações difíceis. Isso vai te conservar vivo. Basta você não se apartar da sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, olha novamente aqui, adquire, compre, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Deus está insistindo para que você o conheça, porque quanto mais você conhecer a maneira como Deus quer as coisas, mais fácil vai ficar de você ouvir a voz de Deus. Lembra do exemplo que eu dei? Pois é, eu ouvi a voz de Deus e fui cabeça dura no início. Foi um lampejo do homem carnal, do velho Adão que se manifestou ali. Mas, por conta de buscar a palavra de Deus, buscar sabedoria de Deus, Deus teve misericórdia de mim e corrigiu logo o meu caminho e me mostrou a verdade, me mostrou a sua vontade e a bênção dele me alcançou. Eu fui mais sábio na segunda vez no trato com a esposa daquele senhor e tive a oportunidade de ver o meu erro corrigido. Deus me deu essa oportunidade. Deus teve misericórdia de mim, como tem misericórdia de você. Então não pense que já fez muita besteira na vida que não tem jeito para você. Teve jeito para mim, tem para você também. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Ou seja, dê valor à sabedoria. Prefira seguir os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus, que as coisas que as outras pessoas sugerem, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, a sabedoria dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Sim, a sabedoria vai te dar um diadema, uma coroa, um prêmio. Sim, ela vai te entregar. Ande de acordo com as orientações de Deus e você será abençoado e será premiado e será respeitado e será honrado também. Faça o contrário e o inverso é verdadeiro também. Tua vida vai ser uma desgraça. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha só, Deus volta a insistir. Filho, ouça as minhas palavras. Aceite as minhas palavras. Deus pede para que nós o ouçamos. E não somente o ouça. Nós devemos ouvir e aceitar as palavras. Tem pessoas que ouvem, mas ignoram aquilo que Deus fala. Não aceita. Talvez alguém diga, não, mas eu aceito. Aceita, mas não segue. Mesma coisa que você prometer fidelidade à tua esposa e andar saindo com uma e outra. E repetir, eu sou fiel à minha esposa. Minha esposa, eu juro fidelidade eterna. Mas os teus atos não condizem com as tuas palavras. É complicado, não é? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos ensina o caminho que devemos andar. Deus nos mostra por onde nós devemos ir. E muitas vezes Deus até nos faz andar por elas. Deus dá um empurrãozinho. Sim, Deus nos ensina. E muitas vezes nós acabamos colocando o pé um pouco fora do caminho. Aqui a palavra de Deus diz que Ele nos faz andar por caminhos retos. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós podemos até dar uma resvalada. Não que nós temos o direito de resvalar, não. O resvalar de pé, ele acontece, é um acidente de percurso, não é um direito que você tem de fazer coisa errada, é algo que acaba acontecendo. Mas se você buscar a Deus, buscar conhecer Deus para seguir o que Ele quer de cada um de nós, com certeza Ele vai endireitar
os teus passos. Então, prosseguindo. Pelo caminho da sabedoria, pelas carreiras direitas, Deus nos faz andar. E por estas carreiras, por estes caminhos, quando nós por ele andarmos, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então, quando nós procuramos agir de uma maneira sábia, da maneira como nós imaginamos que Jesus agiria se estivesse em nosso lugar, nós não vamos entrar em situações embaraçosas, nós não vamos ficar em situações delicadas, nós não vamos tropeçar no caminho por onde andarmos. É a promessa de Deus, o caminho da sabedoria. Aqui o pai ainda orienta o filho: pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não fique aborrecido quando for corrigido. Abrace a correção. Não ignore quando você for corrigido por Deus. Quando Deus falar para você, lá no teu coração, rapaz, você fez coisa errada. Ao invés de ignorar aquilo e procurar fazer outra coisa, se arrependa e abrace aquela correção. O que é abraçar a correção? É conhecer que Deus está te dando a chance de ser uma pessoa melhor. E isso vai ser bom para os outros, mas principalmente para você. Então, guarde a correção. Deus te corrigiu, falou que não é certo você fazer alguma coisa, abandone aquilo, porque isso vai te trazer vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Aqui o conselho é: não pise no caminho torto. O que é o caminho torto? Não faça coisas erradas, não faça besteira. E se por acaso você já estiver no caminho torto, pare de andar por ele. A primeira orientação é: não entre nessa vereda dos ímpios, não entre nessa estrada tortuosa, não faça isso de errado que você está pensando fazer, não faça. Mas se já começou a fazer, pule fora. Você foi enganado, caiu nisso, está aí numa situação muito difícil, dê as costas e saia fora rápido. É conselho que Deus te dá. E não só isso, evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, passe longe. Olha só, não pise no caminho mau, não faça coisas ruins, mas se você já fez, se afasta. E ainda evita-o, não passe por ele, vá para longe dele, passa de largo. Olha só, algumas pessoas têm problema com álcool, com vício, enfim, com várias coisas. E é saudável você se desviar do caminho mau. Por exemplo, se você tem problema com a bebida, não passe no corredor de bebidas no supermercado. O que você tem que ficar lendo o rótulo? Certo? Eu não tive problema com a bebida, mas eu não fico lendo rótulos de bebida. Ah, deixa eu ver o que tem. Qual é o paladar? Deixa eu ver, qual é o aroma desse vinho? Não, para quê? Eu vou andar próximo desse abismo ou eu tenho que me colocar um pouco mais afastado? A orientação é que eu me afaste daquilo que eu tiver certeza que não é agradável a Deus. Prosseguindo. Então, versículo número 16. Nós vimos que nós devemos evitar o caminho dos ímpios, dos pecadores, pois não dormem. Há pessoas que não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Há pessoas que têm um coração peludo, como dizem, tem um coração muito mau. Pessoas que não dormem se não fizerem o mal. As pessoas se alimentam de maldades. O versículo seguinte traz a continuidade dessa ideia.
Há pessoas que comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. O que é comer o pão da impiedade e beber o vinho das violências? É se alimentar com maldade, é ficar pensando mal. Parece que come o mal, parece que bebe o mal, parece que vive para fazer o mal para as outras pessoas. A orientação que você tem da parte de Deus é que você fuja dessas pessoas. Não ande com estas pessoas. Verdade, a Bíblia está orientando isso. Não se ponha no mesmo caminho com elas. Não faça as coisas que elas fazem. É lógico, você não vai conseguir se afastar de todas as pessoas que são pecadoras depravadas na face da terra. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que se nós tivermos que nos afastar de todo comilão, beberrão, adúltero e pecador depravado, seria necessário que nós saíssemos do mundo. Mas devemos nos afastar principalmente daquele que, dizendo-se irmão, fazer como a minha filha faz, dizendo-se irmão, entre aspas, ou seja, estou empregando um significado diferente daquele que geralmente é utilizado para a palavra irmão, porque na verdade não é um irmão. Eu devo me afastar desta pessoa que, dizendo-se irmão, cometer todos esses pecados e não demonstrar um mínimo de arrependimento. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho daquele que procura buscar a Deus, conhecer mais de Deus, é como a luz da aurora. E como que é a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Vamos lá, vem comigo. Feche os olhos e pense. Na transição da noite para o dia, quando o sol começa a nascer, quando começa a raiar aquele brilho fantástico do sol, o dia ainda não está totalmente claro. Ele está distante de um brilho como o do meio-dia, mas ele vai clareando cada dia mais. Assim é o caminho de uma pessoa que busca a Deus, que busca conhecer mais de Deus. Sim, que busca a sabedoria de Deus. E já dissemos que a sabedoria de Deus também tem o nome de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo também é chamado de sabedoria de Deus. Na medida que nós procuramos conhecê-lo e vamos conhecendo, é como se o sol fosse iluminando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até atingir o seu ápice, até atingir o seu auge, até chegar naquele ponto em que o sol está mais próximo de você, que seria o meio-dia. Então, aqui a palavra de Deus diz que o caminho daquele que quer conhecer a Deus pode começar, muitas vezes, até com pouca claridade, mas na medida que você vai conhecendo, a tendência não é escurecer, a tendência é clarear, clarear, clarear. Se você não sente muita claridade no teu caminhar, continue buscando a sabedoria de Deus, como insiste o escritor do livro de Provérbios, porque você está no caminho certo. Enquanto você está no caminho certo, outros não estão. E a Bíblia diz que o caminho dos ímpios, dos pecadores, daqueles que não querem nada com a sabedoria de Deus, é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Aqueles que se afastam dos conselhos de Deus, eles andam em uma escuridão. E o termo hebraico utilizado aqui para escuridão, que foi traduzido como escuridão, é escuridão profunda, trevas densas, quase que apalpáveis. E eles nem conhecem aquilo em que tropeçam. O que significa isso? Enquanto o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais agradável, o caminho daqueles que não querem conhecer a Deus vai ficando
cada vez mais sombrio, vai ficando cada vez mais escuro. As coisas vão acontecendo de errado no passar dos dias deles e eles nem sabem por que aquilo está acontecendo. Eles nem conseguem associar que é em decorrência da desobediência aos preceitos de Deus, aos ensinamentos de Deus, que eles estão tendo tanto problema na vida. Eles nem conseguem discernir isso. Eles não param para pensar e falar: olha, isso está acontecendo comigo porque eu tenho agido de uma maneira incorreta em relação a Deus. Eles não percebem os erros que vão cometendo. Por quê? Não buscaram a sabedoria que deveriam ter buscado. E aqui o pai novamente fala: filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. O pai insistindo com o filho: filho, preste atenção nas minhas palavras. Deus é misericordioso e mesmo que você não dê ouvido a ele em um primeiro momento, ele insiste com você. Preste atenção, filho. Talvez você já esteja até cansado e pensado: será que o livro de Provérbios só traz isso? Filho, corre atrás da sabedoria. Filho, a sabedoria é boa. Filho, se fizer alguma coisa errada, você vai se dar mal ali na frente. Não, tem alguns outros conselhos também, fique tranquilo. Mas há uma insistência em se dar ouvido às palavras que estão escritas, porque isso vai trazer vida para todos aqueles que colocarem-nas em prática. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. De uma maneira poética, o escritor está dizendo: tenha sempre à vista, não a perca de vista, esteja sempre olhando para os ensinamentos de Cristo. Sim, esteja sempre atento, não os perca de vista. Ou seja, quando você tiver que encarar uma situação, quando você vir uma situação, tente ver esta situação e enxergar também qual é a vontade de Deus naquela situação. Ou seja, qual é o ensinamento que você extrai da palavra de Deus para aplicar naquela situação. Então, nunca se aparte dos seus olhos. Não deixe-a longe da tua vista. Fazendo isso, há uma recompensa. E qual é esta recompensa? Eis aqui. Porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Se você não perder de vista os mandamentos de Deus, ou seja, se você procurar colocá-los sempre em prática, trazê-los junto de você, você terá uma vida, e uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante. Não, eu não falei terá uma vida rica, rica de saúde, de paz, de alegria. Não, não necessariamente você vai ganhar tanto dinheiro para comprar um avião ou um helicóptero. E eu quero te perguntar, o que você vai fazer com o helicóptero? Sabe pilotar? Então, para que quer comprar um helicóptero? Vamos lá. Deus quer dar uma vida plena, próspera, uma vida saudável para você. Uma vida maravilhosa. Mas para ter esta vida, você não precisa ser rico. Por quê? Porque você vai ter uma paz que muitos ricos não têm. Muitos já têm, mas muitos não têm. É a paz que Jesus Cristo dá para aqueles que o servem e o seguem. Outro conselho: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, porque é nos teus pensamentos que está o teu coração. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Guarda o teu coração. O coração aqui
ele é o centro das tuas emoções e também do teu intelecto. Os hebreus, eles tinham que o coração, mas para eles era o coração físico, era o centro da inteligência e das emoções. Nenhum problema em relação a isso. O coração muitas vezes é tomado como sinônimo do intelecto. Então, este versículo é facilmente compreendido desta forma. De tudo que você tem que guardar, guarda a tua mente. Quando você ler coração, pense em mente. O campo dos pensamentos é onde ocorrem muitas batalhas. É onde muitas vezes Deus luta com você para tentar te convencer a fazer a vontade dele. E onde é onde o diabo também luta com você para que você faça a vontade dele. Então, a tua mente é um campo de batalha. Procure alimentá-la com bons pensamentos. Fortaleça a tua mente. Em outras palavras, fortaleça o teu coração, que aqui mente e coração nós tomamos por sinônimos. Eles têm o mesmo significado. Então, guarda a tua mente. Não fique pensando em coisas ruins. Não dê corda a pensamentos que são diabólicos. Não dê corda a pensamentos em coisas que não são agradáveis a Deus. Pare de pensar e maquinar coisas ruins. Faça alguma coisa boa para ocupar a tua mente. Leia a Bíblia, vai ouvir um hino, vai trabalhar. Trabalho também ocupa a mente. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Não é essa tortuosidade da boca que você tem que desviar de você. Não ficou legal, né? Tudo bem. Então, desvia de ti a tortuosidade de boca. Desvia de ti a boca torta. Não é a boca física. Aqui está falando em um sentido figurado. E alonga de ti os lábios perversos. Ou seja, não fica falando besteira. Tenha um linguajar irrepreensível. Não precisa ser aquele português escorreito, aquele português perfeito. Mas, por favor, não fale palavras que desagradam qualquer um que esteja... Não, esquece, qualquer um que esteja do teu lado, não. Porque se você estiver do lado de pessoas que são tortas de boca, que falam coisas erradas, elas vão gostar até. Mas não permita que a tua boca fale palavras que Deus não se agradaria se estivesse do teu lado. Quer saber por quê? Porque Ele está do teu lado. Então pense no seguinte, não diga palavras tortas. O que são palavras tortas? Palavras indecentes. Expressões incorretas. Não gramaticalmente incorretas. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Muitas vezes erramos feio demais. Gente, tem coisa que eu tenho até vergonha, mas tudo bem, a gente vai melhorando. Lembre-se, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Chegaremos lá, irmãos. Força, não desista. Então, vamos lá. Desvia de ti a tortuosidade de boca. Cuidado com o que você fala. Não fale palavras más, não fale palavras malignas. Alonga de ti a perversidade dos lábios. Não fale coisas perversas. Sim, não fale coisas profanas, não fale indecências. É isso que está sendo dito aqui. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que é olhar direito? Olhar corretamente. Em outras palavras, olhar para frente, olhar para coisas boas, não ficar olhando de lado para coisas ruins.
Aqui, o caminho reto, o conselho de olhar diretamente, está mostrando que há um caminho que está à tua frente, que não é tortuoso. Aqui, o caminho correto é comparado a um caminho reto. O caminho correto é comparado a um caminho reto, pelo qual você deve andar. E quando você estiver andando no caminho reto, quando você estiver fazendo coisas corretas, tome cuidado. Não desvie o teu olhar daquilo que é correto. Não olhe, não dê à tua mente espaço para ela pensar em fazer alguma coisa que não seja aquilo que é certo. Não olhe as pessoas fazendo coisas erradas para não ser tentado a seguir o mesmo caminho que elas. Que as tuas pálpebras permitam que você olhe somente para frente. Que elas estejam bem abertas para que você jamais tropece, sempre olhando aquilo que está à tua frente, ou seja, as coisas corretas. E já caminhando para o final, mais 2 versículos apenas, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda de teus pés. Ponderar é pesar, é analisar, é julgar. Examine por onde você anda, ou seja, pense naquilo que você está fazendo. Pense, examine. E aí, sim, se você examinar com base nos ensinamentos que você recebeu, com certeza os teus caminhos vão ser bem ordenados. Não vai ser um emaranhado de caminhos que vai te confundir. Não, você vai ter certeza daquilo que você está fazendo e com certeza será recompensado, bem recompensado por isso. E ainda o pai insiste: não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, não ande por caminho que não seja o caminho bom. Retira o teu pé do mal, ou seja, não pratique coisas ruins. Não fique olhando para os lados para ver se tem alguém levando vantagem por estar fazendo alguma coisa que é desagradável a Deus. Não, não. Procure não ser tentado. E como se faz para não ser tentado? É não ficar pensando em fazer a coisa errada. Bateu aquele pensamento de fazer alguma coisa errada, tira fora o pensamento e vai fazer alguma coisa que você sabe que é certa. Encerramos aqui a aula de hoje. Vamos à nossa conclusão. Ou desfecho. Deus sempre nos dá liberdade para fazermos escolhas. Sim, Deus não me obrigou a atravessar a rua e perguntar para aquele senhor o que ou de que ele precisava. Deus não fez isso. Deus me deu uma liberdade. E a primeira escolha eu fiz errada. E você? Tem feito escolhas erradas? Vamos lá. Deus não nos dá o direito de escolher o que colher, pois a colheita será apenas uma consequência do plantio. Se você escolher fazer coisas erradas, o que você colher vai ser algo que é consequência daquilo que você plantou. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Conhece aquela história? Planta arroz, colhe arroz. Planta feijão, colhe feijão. Não tem como acontecer de maneira diferente. Deus te dá a oportunidade de escolher o que você deve plantar. Ele te corrige quando você pensa em não plantar a coisa certa. E ele te dá a oportunidade, como está te dando a oportunidade no dia de hoje. Decida-se plantar coisas boas. Decida-se para plantar coisas boas. Decida-se por fazer aquilo que é correto. Jesus deu uma orientação aos seus discípulos que também é extensiva a você. Ele disse o seguinte:
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Jesus nos orienta a buscarmos primeiro o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus para as nossas vidas, porque fazendo isso, todas estas coisas, que essas coisas? Tudo aquilo de que nós necessitamos, Deus suprirá. Deus nos dará tudo aquilo de que precisamos. Não deixará faltar nada, absolutamente nada. É a promessa dele. Espera, Deus não vai deixar faltar nada daquilo de que nós necessitamos. Não é que não vai deixar faltar nada. Ah, eu queria tanto uma lancha. Não, você vai ter falta da lancha sim. Você vai sentir falta da lancha. Deus não vai te dar uma lancha. Tire essa lancha da cabeça. Deus vai dar aquilo de que você precisa. Tudo bem? Você não vai ter falta de nada. Você não vai sentir falta de nada. Quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você não vai sentir falta da lancha. Não vai sentir falta do jatinho que você gostaria de ter. E se tiver, pode ligar para a gente, nos levar para dar uma volta, que deve ser muito legal, né? Ter aquele jatinho lá. Brincadeira. Voltando aqui. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele acrescentará. E eu já disse, as demais coisas são as coisas que são necessárias para você. Tá bem? Tome uma decisão no dia de hoje e com certeza você não vai se arrepender. Era o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.